Olá, meus amigos e minhas amigas. Mais uma aula do nosso curso Técnica em Mineração, Fundamentos, Teoria e Prática. Sou Carlos Hennick. Estamos na aula 41, desmonte de rocha com explosivo. Tá? E nessa aula, nós vamos falar sobre desmonte pelo método de bancadas. Antes disso, eu quero fazer algumas considerações. Em primeiro lugar, o que eu vou mostrar para vocês na sequência aí, nas próximas aulas aí, são cálculos, tá? Podem muito bem ser feitos à mão. Mas se você coloca isso numa planilha, você ganha tempo e qualidade e a menor probabilidade de cometer um erro. Então, brevemente, eu estou pensando em trazer aulas de Excel voltado para técnicos em mineração, com números e dados inerentes à mineração, mas para isso eu preciso saber se você tem interesse, porque não adianta eu ficar aqui fazendo uma aula, duas, três, quatro, e ninguém quer assistir. Não ajuda o canal a crescer e eu poderia estar trazendo um outro assunto mais importante. Então, deixa nos comentários aí, tem uma enquete, tá? Vai lá na aba Comunidade, eu fiz uma enquete lá para saber o nível de Excel que você tem, se é básico, intermediário ou avançado, e através disso aí eu vou começar a trazer já algumas coisas aí em Excel, porque, como eu falei em uma aula anterior, o técnico de mineração ele tem que ter três coisas que são fundamentais. A primeira delas, carteira de motorista. A segunda delas, conhecimento do pacote Office. E o Excel está no pacote Office. Depois você tem o Word e o PowerPoint. E a terceira dela, o diploma de técnico. É nessa ordem aí. Não adianta você ter diploma de técnico aí e se candidatar para uma vaga numa empresa e se não tiver carteira de motorista, você não vai ser contratado, não. Se você não conhecer nada do pacote Office também, tem outros aí que conhecem e vão ficar com essa vaga aí. Então, bora para a aula, que é muita coisa que nós temos que falar. Então, bancada. Bancada, todo mundo sabe o que é uma bancada. Nada mais é do que uma formação tipo escada, onde eu vou cortando tá, de cima para baixo, onde a rocha a ser detonada é limitada por dois planos horizontais. No plano superior é denominado topo. O inferior é a praça da bancada. E um plano vertical, que é a face, ou seja, esse plano pode ser tanto inclinado como vertical. Tá? Maioria das empresas utiliza inclinado. Isso aí tem uma série de vantagens na utilização, não só em termos de segurança, mas em termos também de qualidade do desmonte. Então, nós temos topo, a parte superior, o plano horizontal superior, praça, que é o plano horizontal inferior, e a face da bancada, que é onde você vê toda a sua bancada ali. E o pé? A bancada tem pé? Tem, mas ela não anda, não. O pé é o encontro da face, tá, com a praça. É a parte mais engastada, é a parte onde se requer maior atenção no desmonte para não ter problemas futuros. Primeira coisa, a altura da bancada. A altura da bancada é determinada tendo em vista as condições gerais da extração de rocha, o tipo de equipamento de perfuração, como também equipamento de carregamento de transporte. Tá? Quanto maior a altura, maior a probabilidade de desvio de furo e maior o custo por metro perfurado, ao passo que bancadas muito baixas prejudicam a performance do explosivo devido à maior proporção do furo ser utilizada como tampão, além do aumento no tempo de carregamento dos furos. Então, a bancada ela tem que ser uma coisa assim, adequada. Normalmente, tá? Nós temos aí bancada entre 10 a 20 metros. Acima disso, vamos supor, você vai, chegou no final da lavra lá, então você começa a encostar duas bancadas. Então você faz um desmonte escultural para
finalização daquela área ali, você pode ter uma bancada lá de 30 metros de altura, mas normalmente em lavras normais, então você vai trabalhar ali com bancada de 18 a 12 metros aí, extrapolando de 20 a 10. Abaixo de 10 é uma coisa complicada, acima de 20 você já está correndo um sério risco aí. Inclinação da bancada, que eu falei com vocês, é muito importante, porque a inclinação é o ângulo, tá, formado entre a face e a perpendicular da bancada. Tá na foto aí, eu acho que está bem claro aí. Então, esse ângulo que forma entre a perpendicular da bancada e a face é a inclinação da bancada. Então, furos inclinados ou verticais têm as suas vantagens e desvantagens. Cabe a quem? A você, profissional técnico, a você, estudante do técnico de mineração, que vai definir, após estudos sistemáticos, qual a melhor opção a ser utilizada. Eu já adianto para vocês aqui, na maioria dos casos, inclinado é melhor. Mas, tá, e qual inclinação? 45, 30, 20? Aí entra a sua expertise, seu conhecimento. É você que vai definir qual o melhor ângulo. Se é 10, 15, 18, 14, estudos, trabalhos, desenvolvimento e anotações, e não só anotar ali na cadernetinha, pôr no bolso, chega lá, esquece, aí a mulher lava a roupa, molhou aquilo ali, você perdeu. Não. Banco de dados. Para isso, eu estou propondo a vocês, tá, ensinar o Excel para que vocês mesmos desenvolvam as suas planilhas de controle e depois façam uma apresentação bonita lá para o seu chefe lá e ó, ganhe aplauso. E até, quem sabe, né? Promoções. É um fator primordial a ser levado em conta, está atrelado o quê? A segurança. Primeira coisa. Tá. Segundo, diâmetro da furação. Então, a escolha do diâmetro ela deve levar em consideração o quê? Tipo de operação e tipo de equipamento a ser utilizado. Por exemplo, eu tenho lá na que eu trabalho uma série de rock ou PW lá, tal, ou por 3 polegadas. Mas eu quero aumentar isso aí, eu quero passar para 4. O equipamento suporta? Pensar. Então, lembrando que um diâmetro maior, ele é mais caro de perfurar, porém, não podemos esquecer que a produção de rocha por metro perfurado é maior. Ah, Cássio, então eu vou passar para 4. Mas aí vale fazer algumas considerações, tais como a perfuratriz vai aguentar ou ela vai abrir o bico dali uma semana, um mês? O comparativo dos custos entre um e outro, tá? Produtividade da perfuração, mas tudo isso tem que se levar em consideração. E tudo isso é você aí, ó, meu querido e minha querida, técnicos e futuros. É você que vai fazer esse trabalho. É trabalho profissional técnico, definir isso aí. Não adianta você, se o furo maior, eu vou pôr, aí a perfuratriz, um mês depois ela desmancha. Pá, cai aquela monte de ferro lá para os cantos, lá e você ficou sem perfuratriz. Compensou? Hum. Não vou falar o que vai acontecer, não, mas você já imaginou, né? Então, um outro detalhe, explosivo. A escolha do explosivo deve levar em consideração o quê? Características dele, o tipo da rocha a ser desmontada, né? Se tem água, se não tem, tudo isso. Tem rocha branda, tem rocha média, tem rocha dura. Então, no modo geral, quanto mais duro for a rocha, maior deve ser o quê? A velocidade do explosivo, ou seja, a velocidade de detonação e a força. Porém, em rochas muito fissuradas ou fragmentadas, um explosivo de baixa velocidade seja preferível. Você tem que ver também o seguinte: rocha dura, eu preciso de um explosivo de alta velocidade de detonação e ele pode ter um volume gasoso um pouco menor. Rochas muito fissuradas, esse negócio eu preciso dele com uma baixa velocidade de detonação e um volume de gases maior, que é para poder preencher aquilo tudo e fazer voar
Pedra para todo lado, é a coisa mais bonita que tem. Oh, meu Deus, que saudade. O diâmetro adequado para o explosivo está relacionado aqui ao diâmetro da furação, pois quanto mais íntimo for o contato do explosivo com a rocha, melhor será o rendimento da detonação. Não adianta eu fazer um furo de 4 polegadas, que baita furo lá, botar um explosivo de 2 polegadas dentro dele. O contato do explosivo com a rocha, aquele contato íntimo ali, ó, rosto no rosto, a coladinha ali um com o outro ali, ó, é que vai fazer um trabalho de detonação muito bom. Se ele não tiver esse contato assim, estiver meio afastado assim, um para um lado, outro para o outro, assim, meio coisa, você vai ter perda de energia e perda de gases e, consequentemente, um desmonte medíocre. Por isso eu digo a vocês, a emulsão bombeada é o melhor explosivo que tem, porque ela é, ó, contato extremamente íntimo com a rocha. Ali foi feito um para o outro, ok? Plano de fogo, tá. O que é um plano de fogo? Plano de fogo, para ele ficar bem caracterizado, ele deve contemplar todos os dados apresentados. Nós vamos ver uma figura esse aqui, tá? Além de conter o quê? A quantidade explosiva a ser utilizado, o tipo de acessório, sequência de detonação, esquema de ligação, dentre outros. Então vamos lá ver a figurinha. Olha que coisa mais bonitinha. Elementos da bancada e plano de fogo. Por causa disso tudo, só isso. Afastamento, espaçamento nominal, afastamento efetivo, espaçamento efetivo. Auto... Oh, Carlos, mas eu estou fazendo um curso aqui e o professor falou que só tem o afastamento e o espaçamento. Tá certo, meu amigo. Ele não fala bobagem, não. Eu também ensino assim, tem o afastamento e espaçamento. Na figura aí, eu estou falando do efetivo. Por quê? Porque dependendo da forma que eu amarre o fogo, eu altero o meu afastamento ou o meu espaçamento. E aí, meus amigos, é que você tem que mostrar conhecimento e qualidade do seu trabalho. Tá? Então, o seu professor está certíssimo. Eu também ensino assim, afastamento, espaçamento, nós vamos ver nas outras aulas aí. Eu vou mostrar para vocês afastamento e espaçamento. Mas tenha em mente que a forma como você vai amarrar o fogo pode alterar esse afastamento ou esse espaçamento. Nós não vamos ver isso aqui agora, mas brevemente eu posso fazer uma aula aí só sobre isso. Afastamento efetivo, mostrar exemplos aí de furações com determinado afastamento e espaçamento, e na hora da amarração, como é que isso aí inverte. Ok? Então, outro parâmetro que nós temos que ter: altura da bancada, avanço do fogo. Ah, o que é avanço do fogo? É aquele que cai para frente? Não. Quando você detona ali, aquilo caiu ali, tá? Aquela área que ficou vazia ali criou uma face livre para a próxima detonação. Aquilo ali é o avanço do fogo. Então, o avanço do fogo ele vai ser dado em relação ao quê? Ao afastamento. Então, se você tem ali um afastamento de 2 metros e 3 linhas, você vai ter um avanço de fogo de 6 metros. E muitas vezes o avanço de fogo também ele é muito importante, porque é em mina subterrânea. Ah, quanto que o fogo avançou? Furei 3 metros. Quanto que ele avançou? Avançou 1,5 metro. Opa, tem alguma coisa errada. O plano de fogo sair, mina subterrânea, você tem que. Se não chegar a 100% da perfuração, tem que chegar perto. 80%. Tá? Já em bancada já é mais um valor assim que você não precisa preocupar tanto. Não. Carga de coluna. Tem que saber. E tem que saber calcular. Carga total no furo. Ah, como é que eu vou saber a carga total no furo aí, meu Deus do céu? Isso está sem complicar. Cara, você está me deixando doida, rapaz. É muita coisa para ver aí. Esquenta a cabeça. Não, meu amigo, isso aí é simples demais. Na hora que você começar a ver e fazer aí,
calcular isso, você vai ver que é, ó, mamão com açúcar, tá? Tampão. Tem, é, tem. Então, vamos lá ver. Sulfuração, diâmetro do furo. Pô, o que é a sulfuração? Vamos falar isso detalhadamente aí. Item por item desse aí, tá? Repé. Repé é cagada. Eu repé seu fogo, pode saber que você fez alguma coisa errada. Ou você não. Mas o seu operador de perfuração ou o pessoal que carregou fogo. Alguma coisa está errada. Se deu repé, tem erro. Pode ter certeza disso. Ah, o fogo está dando muito repé aqui. Que será? Que será? Vai, vai vendo aí, ó. Procura que você vai achar. Meia cana é aquela metade do furo, tá? Quando você detona ali, fica fácil e livre para a próxima detonação. Você olha lá, você vai ver aonde estava a furação todinha, fica o resquício dessa furação. Isso é chamado de meia cana. Quando ela está bem feitinha ali, sinal que o corte foi perfeito. Tá? Rocha saliente, pô. Às vezes ficam as rochas salientes lá, você tem que dar uma olhada, ver o que está acontecendo. Tá? Às vezes a própria formação geológica lá leva a esse tipo de coisa, e rocha saliente pode ser um perigo, porque você vai ter uma escavadeira trabalhando embaixo depois. Se essa rocha cair em cima da escavadeira, vai fazer um estrago ali. Tá? Overbreak, problema no cálculo do plano de fogo, porque overbreak é quebra para trás. Se o fogo está quebrando para trás, é alguma coisa. A frente está muito pesada ali, ele não está aguentando tudo ali, a energia do explosivo ela vai sair por algum lugar. O ideal é sair para frente e empurrar o maciço. Quebrou para trás, faz uma análise do seu plano de fogo, altera algumas variáveis nele aí e tenta melhorar isso aí, tá? Fenda de tração, aí já é uma coisa que você não tem como atuar sobre isso aí, porque é geologia, mas você tem que estar atento, e isso aí o operador de perfuratriz pode passar e falar, ó, tem uma fenda ali, ou às vezes tem uma falha, porque na hora de carregar a emulsão bombeada, uma falha dessa aí, ela pode ser extensa, explosiva, entrar nessa falha aí, meu Deus do céu, já vi casos de morte por causa disso. Trincamento maciço. Começou a trincar muito maciço também. Você tem uma rochação. Aí você dá um fogo. Ele tá? Reveja o seu plano de fogo, tá? Cratera, muitas vezes pode ser própria formação geológica da rocha. E o ângulo de saída. O ângulo de saída, quando você faz isso, pode ver nessa figura aí, tem uma amarração em V. Então, esse ângulo de saída. E aí entra o quê? O afastamento efetivo e espaçamento efetivo. Por quê? Eu amarro em linha, eu estou mantendo o plano que eu fiz. Eu amarro se em cunha ou em V, ou diagonal, eu estou alterando ali. Correto? Então, os elementos do plano de fogo são afastamento. E o afastamento nada mais é do que a distância que vai do furo à face livre da bancada. Isso nós estamos falando da primeira linha. Ou a distância que vai dos furos de uma linha a outra. A figura aí é bem clara, aí dá para vocês entenderem perfeitamente o que é afastamento. Tá? Esse é um dos elementos mais críticos de um plano de fogo. Pois se for pequeno, as chances de ultralançamento são enormes. E se for excessivo, nós vamos ter o quê? Formação de cratera, alto nível de onda de choque, alto nível de vibração no maciço e overbank. Tá? Então, muito cuidado na hora de determinar o afastamento. E mesmo porque ele é a base para o restante dos cálculos do plano de fogo. Então, o afastamento, como é que eu calculo ele? Cara, eu cheguei aqui, nós vamos abrir uma mina aqui, eu não tenho experiência, não tenho nada, tá? Como é que eu faço? Tá? Qual é o afastamento que eu vou usar? É o diâmetro do bit, 3 polegadas. Tá bom. É igual a 3 metros de afastamento. Pode partir por aí, tá? Se quiser uma segurança, bota um fator de cagaço aí, que é 1,9, 1,8,
tal, mas pode partir disso aí que você já vai ter o seu primeiro fogo aí para você já começar a fazer a análise. Faz 1, 2, 3, aí você já começa a alterar. Então, em termos técnicos, aí pode ser determinado inicialmente por aproximação, considerando 1 metro de afastamento para cada polegada de diâmetro do furo. E agora nós vamos ver o espaçamento. Então, o que é o espaçamento? Espaçamento é a distância entre um furo e outro de uma mesma linha. Afastamento. Distância da face à primeira linha, da primeira linha à segunda linha. Agora, espaçamento, distância de um furo ao outro da mesma linha. Tá? E ele pode ser determinado inicialmente por aproximação, considerando o quê? 1,5 a 2,5 vezes o afastamento. Então, para você que não tem dado nenhum e está começando ali a desenvolver uma mina, você pegou lá, o afastamento é igual ao diâmetro do bit em metro. Então, você vai pegar para o espaçamento e vai multiplicar ali esse afastamento vezes 1,5 a 2,5. Aí você vai ter o espaçamento. Tá? Normalmente não começa nos extremos. Pega no meio aí, multiplica por 2. Então, se o afastamento eu considerei 3 metros, o espaçamento eu vou considerar 6. Depois você ajusta para mais ou para menos, de acordo com os fogos que forem sendo realizados. Então, o espaçamento é uma relação que deve ser utilizada quando não existir nenhum histórico. Isso que eu falei com vocês. Quando você já tem o histórico, não, você vai trabalhar a partir daquele histórico ali, tá? Então, a partir de então, nós vamos o quê? Ajustando a malha até conseguir uma relação afastamento-espaçamento ideal. Tá? Detalhe importantíssimo. O espaçamento nunca deve ser menor que o afastamento, pois, nesse caso, o número de matacões seria excessivo. Ok? Fogo de produção. Agora, tem casos em que eu preciso o quê? Gerar matacões. Aí eu vou fazer o inverso. Supor aí que uma empresa precisa ganhar um contrato aí para fazer um enrocamento no mar. E ela precisa de blocos grandes. Então você não vai fazer um fogo para fragmentar bem, você vai fazer um fogo para fragmentar mal e gerar blocos. Correto? Aí você entra nessa relação. Mas isso são casos específicos e esporádicos. A subfuração. Subfuração é o comprimento perfurado abaixo da praça da bancada ou do grade a ser atingido. A necessidade da subfuração decorre do engastamento da rocha no pé da bancada. Falei isso aí no início aí com vocês. Tá? É a parte mais engastada, a parte onde você precisa de um explosivo com energia maior, e é uma parte onde, se não for feito um trabalho muito bom do explosivo ali, você vai ter problema de repé. E a sua bancada pode ir, ó, subindo, é problemático. Depois tem que fazer furação secundária, né? Levante. Fora disso, faz um fogo bem feito da primeira vez aí, garante que a praça vai ficar bem feitinha. Então, caso não seja feita, isso aqui, acabei de falar com vocês, ó. Caso não seja feita a subfuração, a base da bancada não será totalmente arrancada e aparecerão formações conhecidas como repé, que vai exigir posteriormente furação secundária para acabamento, gerando o quê? Aumento de custos, sem falar na dificuldade de extração do material detonado e dos riscos inerentes a essa atividade devido a essas irregularidades. Então, muito cuidado aí, façam a subfuração muito bem feita, carregue com explosivo competente para fazer um bom trabalho. O comprimento do furo. Então, a altura da bancada é uma coisa, comprimento do furo é outra. O comprimento do furo sempre vai ser maior do que a altura da bancada, principalmente e bancada inclinada, elevando-se em consideração que você tem que ter o quê? A subfuração. Então, o comprimento do furo é dado por essa fórmula que está aí. Nós vamos trabalhar isso na próxima aula.
Ele nada mais é do que o total perfurado, considerando a inclinação do furo e a subfuração. É maior que a altura da bancada. Conhecendo-se a altura da bancada, a inclinação dos furos e a subfuração, nós vamos ter o comprimento do furo, a altura do furo, calculado por essa forma que aí está, onde alfa é o ângulo de inclinação do furo em relação à perpendicular. Tampão. O que é tampão? Tampão é aquela parte do furo que você enche ela de terra de novo ali, mas não bota só terra, não. Tem um tampão de qualidade. Tá? E aí vocês, futuros profissionais e também já profissionais, devem saber, normalmente se utiliza o mesmo pó da furação. E nem sempre esse é o mais adequado. O ideal é você, se tem brita na sua empresa, lá traz brita e bota brita lá. É um tampão fantástico. Tá? Então, o tampão é a parte superior do furo que não é carregada com explosivo e sim preenchida com material inerte, de preferência angular, que eu falei brita, de forma que promova um adequado confinamento à carga explosiva. E o tampão é 0,7 vezes o afastamento. Tampão, a função principal dele é o perfeito confinamento dos gases da detonação. Eu vou mostrar para vocês aí tampões que falharam, que não funcionaram direito, vocês vão ver. É um problema sério também, tá? Como eu disse, não indicamos o pó da perfuração por ser muito firme, mas pode ser melhorada a sua eficiência com auxílio de acessórios. Existem acessórios no mercado aí que podem melhorar isso aí, tá? Então, basta pesquisar aí alguns vídeos meus, tá, do curso aí de desmonte de rocha com explosivo, eu cito esse material aí. Carga de fundo. Carga de fundo é uma carga reforçada necessária no fundo do furo, onde existe o maior engastamento da rocha. Está aí a setinha mostrando. Como é que eu calculo ela? Ela é 0,30 vezes a altura do furo menos o tampão. Carga de coluna. Carga de coluna é fácil de calcular ela. É aquela carga que vai acima da carga de fundo e abaixo do tampão. Então, ela é o quê? O comprimento do furo menos o comprimento do tampão menos o comprimento da carga de fundo. Tá? Simples assim, não tem mistério nenhum. Viu, né? Falei com vocês, quando vi aquela figura lá com aquele monte de coisa. Nossa senhora, que coisa fácil de fazer. Vocês vão adorar. À medida que vai praticando isso aí, daqui a pouco está fazendo de cabeça, pá, beleza. Volume desmontado. Volume desmontado nada mais é do que a malha, ou seja, afastamento vezes espaçamento, vezes a altura da bancada. Multiplica os três, você vai ter o volume. Ah, não, eu quero saber a tonelada. Mais simples ainda, pega a densidade do material e multiplica pelo volume que você vai ter a tonelada. Perfuração específica, tá? Eu estou falando nela aqui, vou falar nela mais na frente também. É a relação entre a quantidade de metros perfurados e o volume de rocha desmontado por furo. A perfuração específica, você pega lá. Tá? Quantos metros eu perfurei? Quanto que eu detonei? Então, você vai ter um índice. Aí, meus queridos amigos, é que entra trabalho técnico. Você analisar esses índices. Para isso, você vai precisar ter uma planilha. Então, você não vai ficar toda hora pedindo, fulano, faz uma planilha para mim, eu calcular isso aqui, meu Deus, meu Deus. Não, você vai aprender, você vai criar e você vai fazer a sua planilha, pegar os seus índices, botar bonitinho, aí futuramente eu vou ensinar para vocês aí, fazer umas pirulas aí para o negócio ficar mais bonito ainda. É, apresenta porque o chefe está aqui, ó. Show de bola. Razão linear de carregamento. O que é razão linear de carregamento? Pô, a fórmula é horrorosa, cara. Olha, dá até medo, tá? Tem tabela para isso aí, ó. Se quiserem aí. Bota no comentário aí, cara, me manda a tabela aí de razão linear de carregamento aí, facilitar a minha vida aqui. Aí eu boto isso aí para vocês, não tem problema não.
ela determina o que? A quantidade de explosivo que pode ser colocada por metro linear do furo. Essa fórmula aí nada mais é do que uma maneira de ensinar você a calcular. Vai que você está lá no campo, lá, cadê minha tabelinha? Ih, não está aqui. Quantos quilos de explosivo vai no metro do furo assim? Ah, não sei como é que... Pega a sua calculadora, seu celular lá, tá? Essa forma aí você calcula e pronto. Simples. Sem mistério. Sem desespero. Plano de fogo é simples. A primeira impressão fala, nossa, meu Deus. Razão de carregamento. Tá. O que é a razão de carregamento? Aí, essa aí é onde muito chefe inexperiente, às vezes até incompetente, fala, você tem que baixar a razão de carregamento para a gente reduzir custo. Não é baixando a razão de carregamento, você vai reduzir custo, não. Porque quanto mais você baixar a razão de carregamento, mais você pode comprometer o seu desmonte. Tá? Também não é usar uma razão de carregamento assustadoramente alta e sair fazendo cagada para todo lado aí, com coisa. Então, ela tem que ser adequada. Existem parâmetros, existem já estudos e você, com o seu trabalho, você vai criando ali, faz isso, diminui um pouco, aumenta, mexe a malha aí a razão vai melhorar. Então, trabalho técnico é isso, cara. É isso aí, ó, tá? É você buscar conhecimento ali, através de que? Experiência. Eu vou aumentar a malha aqui um pouquinho, sem mexer na quantidade de explosivo, no diâmetro nem nada. O que vai acontecer? Eu vou reduzir a razão de carga aqui, mas pode ter um bom resultado. Tá? Isso é trabalho técnico. É isso que se espera do profissional técnico. Não é aquele cara que sabe dirigir Hilux, fica para cima e para baixo lá, não, levando água para o operador, não. Tá? Então, a razão de carga é a relação entre a quantidade de explosivos e o volume de rocha detonado por furo, ou a tonelada de rocha detonada por furo. Eu vou pegar ali o total de explosivo, dividir por V, que é o volume, e tenho a minha razão de carga. Plano de fogo. Aqui, meus amigos, eu vou deixar os dados aqui para vocês, mas nós vamos ver isso na próxima aula. Então, se eu tenho a altura da bancada 15 metros, diâmetro do furo 4 polegadas, inclinação do furo 15 graus, explosivo da carga de furo com a densidade de 1,15, explosivo da carga de coluna com a densidade de 0,85, calcula o plano de fogo aí para mim. Na próxima aula, nós vamos calcular. Eu vou ensinar vocês a calcular à mão e depois, se tiver interesse, nas aulas de Excel eu vou mostrando a vocês aí outros cálculos, outras formas de fazer esse cálculo aí, que é fantástico. Tá? No mais, meu muito obrigado. Novamente, se gostou, deixa o seu gostei. Se não gostou, aceita, deixa no comentário aí o que você não gostou, que é para mim procurar melhorar. E peço a Deus que você tenha sucesso na sua carreira profissional. Até a nossa próxima aula, meus amigos.